explicando para vocês a diferença entre massa acrílica e massa PVA rolada, massa corrida e massa acrílica. Estamos aqui concluindo aqui, que é massa corrida, tá pessoal? Fizemos aqui a segunda demão até aqui e vamos concluir esse restante. Vejamos bem, no vídeo anterior que eu fiz falando sobre a massa acrílica, eu expliquei para vocês que tinha alguma diferença. Qual é a diferença? A massa rolada, corrida, a gente pode fazer com o rosto, no caso, como eu estou trabalhando sozinho, uma parte maior do que da massa acrílica, porque a massa acrílica ela vai secar mais rápido, entendeu? E observe bem que a dinâmica da forma de rolar a parede é a mesma da massa acrílica, nunca de cima para baixo, sempre de baixo para cima. E observa aqui mais uma coisa, em vez de começar com o rolo, fazendo essa parte de cima aqui, ó, eu indico sempre começar por baixo, porque geralmente quando a gente vai desempenar, a gente sempre faz embaixo para depois fazer a parte de cima. Se a gente tiver com cabo prolongador, que não é o meu caso agora, a gente já faz tudo junto, tranquilo. Mas geralmente, vocês observam só como é que eu trabalho, como é que eu acredito ser a forma mais correta de se trabalhar. Apesar que cada um profissional tem uma maneira diferente de pensar, porém nós, a GM Pintura, nós trabalhamos dessa forma. Ó, chega perto aqui, por favor. Ó, encheu, não precisa estar desbastando não, pessoal. Ó. Não tem que estar repassando. Ó. Tá vendo? E agora eu estou fazendo a parte superior. Bem pertinho lá, o máximo que puder, para na hora de vir fazendo o acabamento com a desempenadeira, ficar bem pertinho ali, tá pessoal? Qual é o trabalho? O trabalho aqui é espalhar a massa, aplicar a massa na parede. Quanto a quantidade maior de massa ficar, melhor. Não precisa se preocupar, mas vai gastar muito material, gente. O que ficou em excesso, a desempenadeira vai tirar, tá? Vai ficar super top. Vou pegar aqui o paninho. Então, pessoal, voltando aqui, ó, o que acontece? Agora nós vamos desempenar a parede, usando aqui uma Aperox da Atlas. Ferramenta muito boa, tá? A Nauber lançou também uma ferramenta super bacana agora, pessoal. Mas assim, eu não tenho por que comprar outra. Isso aqui me atende super bem, tá? Não tenho de que reclamar, gosto da pegada dela, tá? Então assim, momento de desempenar. Sempre que a gente começa, geralmente a gente sempre começa por baixo, pelo menos nós, né? E antes que vocês perguntem, essa parte de baixo aqui nós estamos fazendo um tratamento do lado externo lá, que apareceu a infiltraçãozinha aqui, foi por conta de um contrapiso, que está pegando nas correntes de baixo, a água está subindo e está dando um probleminha por aqui. Não sei se dá para vocês verem bem, ó, que eu raspei. E aí vamos concluir essa segunda limão e depois vamos fazer isso aqui e vamos usar uma massa acrílica aqui, tá? Vamos fazer a preparação correta, colocar um fundo preparador e tal, e resolver esse problema aí. Então vamos lá, pessoal. Ó, chega pertinho aqui, por favor. Não dá pra vocês verem, mas aqui, ó, essa parte aqui já começou a puxar. Lá em cima está um pouco mais úmido do que embaixo. A massa está um pouco mais úmida, ou seja, dando uma condição de espera melhor para você desempenar sem formar aquele famoso só desmanche dos gomos da textura, né? Então, fazendo um alisamento perfeito. Vamos lá? Ó, pessoal. Ó.
Isso aqui ninguém mostra. Quanto mais massa você deixar, olha o jeito que se trabalha. Não se trabalha assim, tá? Que você tira toda a massa. Dá uma inclinada. Tem gente que gosta de pegar aqui, eu pego aqui, ó. Ó a mão, ó. E aqui eu consigo manter essa posição e consigo deixar mais massa na parede. Ó. Tiro o excesso com a ajuda de uma espátula. Ó. Volto lá. Vou fazer o restante embaixo. Ó. Tiro o excesso. Massa permeada é mais tranquilidade. Tá? Você fazendo. Qual a medida que dá para fazer, ô Couto? Cara, vai depender do clima, tá? Vai depender do aplicador da massa. Se você estiver sozinho, você vai se basear melhor. Mas se for um ajudante ou um pintor que estiver trabalhando com você, vai depender do desenvolvimento do camarada que está esticando, tá? Se você não tem costume de trabalhar com a Amerox, não dá para o cara sair esticando sem parar e você acompanhar ele. Mas se você tiver costume, tiver prática, você começar a pegar o jeito de trabalhar com a ferramenta, você vai ver que rapidinho você consegue desenvolver isso aqui e trabalhar tranquilamente. Ó o canto, ó. O canto fica perfeito. Ó. Do excesso. Viu, pessoal? Ah, não começa daqui, ó. Se você aplicou massa primeiro o carro, você volta para onde você aplicou primeiro, ó. E aí vai. Pegou o excesso? Tira o excesso. Aí o que acontece? Aqui já está praticamente quase toda lisa. Aí tem alguns macarrãozinhos, um arranhãozinho aqui, ó, de alguma parte seca da massa. O que é que você faz? Aqui agora é tranquilo. Aqui, ó. É só tirar, ó. Passou. Tá vendo? Não veio quase nada. Só pega só o fundo mesmo. Aqui, como já tem a segunda, você não pega nunca de lá. Ó. Já foi. Ó. Só os fuminhos em algum lugar que ficou um pouco mais cheio é onde precisa tirar. Ó. Ó, pessoal, um negocinho de fazer aqui, ó, de massa, ó. Já foi. Agora, eu vou responder a pergunta tão esperada por vocês. Massa. Deixa eu virar o boné para frente aqui. Eu não gosto de usar boné para trás, né? Só porque se você usar com o bico aqui, você vai desempenar, às vezes o boné acaba pegando na parede e machucando aqui. Massa rolada. Compensa ou não compensa? É melhor fazer da forma tradicional. Pessoal, veja bem. Primeiro você tem que saber que
A Aberox, esses tipos de desempenadeira, primeiro que ela não foi desenvolvida a princípio para nós pintores. Quando a Aberox Expert lançou a Aberox, a ideia inicial era um trabalho com gesseiros. Só que daí uma oportunidade, os pintores viu a capacidade que a ferramenta tinha de ser utilizada pelos gesseiros e ele achou por bem utilizar também. Aí o que acontece? O rendimento é muito bacana. Geralmente a gente vê nos vídeos ensinando que se trabalha 2 pessoas. Em termos de rendimento, eu vou falar uma verdade para vocês. Meu rendimento, com um bom profissional trabalhando junto comigo, chega próximo, bem próximo, tá? Bem próximo da Aberox, da forma rolada. Só que, cara, tem uma super diferença na questão de esforço físico. Com a desempenadeira de boi, eu mesmo tinha um problema aqui no meu ombro, principalmente no teto. E nessa junção aqui eu tinha fortes dores no final do dia, tá? Devido ao movimento repetitivo. E nós pintores, geralmente, a grande maioria, infelizmente, antes de trabalhar não faz um alongamento, não procura ter um cuidado com o seu corpo, que é o seu maior material de trabalho, tá? E lembrando, tem muita fama em cima disso aqui. A gente tem que entender que uma ferramenta dessa, ela não trabalha sozinha. Se você não tiver a experiência adequada, vai ter muita gente achando ruim porque ainda não pegou a ferramenta para trabalhar. E por que você trabalha com ela? Eu vou dizer. Com o Aberox a gente consegue deixar, aí onde surgem as vantagens, uma parede perfeita ou quase perfeita. Porque nos lugares dos desníveis, a Aberox ela consegue preencher de uma forma mais precisa os espaços com a massa, deixando assim uma parede mais uniforme, tá? E principalmente quando a gente trabalha com tinta acetinada, semibrilho, se a gente não tiver uma parede uniforme, vai ser percebido de uma forma super fácil e os clientes vão contestar achando que o pintor podia resolver esse problema, tá? Então assim, em muitos casos os clientes terão razão, porque uma boa aplicação de massa corrige bastante imperfeições, tá, pessoal? Então assim, e você fica com a forma tradicional ou com as desempenadeiras Aberox? Eu fico com a Aberox, principalmente teto, pessoal. Você não tem noção do quanto que adianta, do tanto que você consegue fazer um trabalho menos cansativo e com uma produtividade de fato maior. Quando se fala em 2 pessoas trabalhando, o teste correto seria uma pessoa trabalhando sozinho, rolando e desempenando, e outra pessoa sozinho trabalhando com a desempenadeira de punho. Aí seria uma comparação justa. Que até então, eu fiz os cálculos prévios, que dá quase 6 por meia dúzia. Tem gente que vai ficar de mimimi, vai falar um bocado de coisa, mas eu já fiz esse teste, é quase a mesma coisa o rendimento. Tá? Porém, com a Aberox aqui você descansa bem mais, tá, pessoal? Descansa mais, você tem uma aplicação bem mais uniforme, tá? É isso que eu queria passar para vocês. E assim, você consegue adiantar assim, mais alguma coisa na Aberox? O segredo maior está na preparação da parede. Se você não lixar o reboco, tá? Não tirar todo o pó, aplicar o fundo preparador ou o selador de acordo com a necessidade do nosso abstrato, ou seja, da nossa parede, não vai ter Aberox que resolva, não vai ter serviço que fique bom, porque no final do serviço pode acontecer da sua massa desplacar da parede, tá? Com pouco tempo surgir várias patologias devido a uma má preparação da parede. E depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre a forma correta de preparar uma parede de acordo com a sua característica. Tá ok, pessoal? Um abraço da GM Pinturas. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o link, deixar o like, compartilhar, perdão, tá? Estamos aqui para tirar qualquer dúvida de vocês, é só acionar. Um abraço.